Olá, amigos vascaínos, saudações de outro vascaíno. Final de jogo, mais uma vez o Vasco garfado. Eu não sei, o Vasco ele nasceu para ser roubado pelo Flamengo, porque é demais, cara. A roubalheira é muita. O Vasco estava perdendo de 1-0. O Vasco no começo, o Flamengo foi bem melhor. No segundo tempo, o Vasco melhorou. O Peck fez um golaço. Não gosto muito dele não, sabe? Mas ele fez um golaço. Mandar razão a quem quer. Agora você vê o Vasco jogando o Gabriel Peck, ele pegou a bola lá fora, partiu para dentro do gol, de fora da área, daquele chutão, fez o gol. O Arrascaeta pegou a bola, chutou, fez o gol, ele foi o melhor do jogo. Pelo gol que ele fez. Aí teve um que votou no... Teve a multidão, né, o povão votou no PEC e os dois jogadores, os dois lá radialistas, votaram no Arrascaeta. Então quer dizer que tem que dar Flamengo, tudo tem que dar para o lado do Flamengo. Aí o gol de Arrascaeta, tá certo, eu falando isso não vai mudar nada, o Flamengo ganhou do mesmo jeito e o Flamengo mais uma vez é vice. Aí o pessoal diz assim, o Vasco é o time do vice. Não é não, o time do vice é o Flamengo. Se você for olhar direitinho, o Flamengo tem uns 8 vice a mais que o Vasco. Então, mas eles costumam dizer que o Vasco é o time do vice, mas não é, o vice é o Flamengo. Então, se você for olhar na estatística, o Flamengo tem uns, mais ou menos 7 ou 8 ou mais vices do que o Vasco. Tá? Então, aí o Flamengo, mais uma vez, ele brigou para ser vice. Então, o que acontece? O gol do Arrascaeta foi um gol legal, sendo que antes da jogada do Arrascaeta fazer o gol, o Arrascaeta pegou a bola, dominou e colocou lá no canto, ele viu o goleiro estava mais para um lado e deu lá no outro, o goleiro do Vasco não alcançou a bola, que ele voou, mas não deu para pegar, tudo bem. Mas antes do gol, houve uma falta em Andrei. O juiz não deu a falta foi uma falta, que foi falta mesmo, não é dizer que foi só encostou, só não, foi falta mesmo. Então o cara fez a falta, o juiz não deu a falta, aí a bola, o Arrascaeta pegou a bola e fez o gol. Se ele marcasse a falta, o Arrascaeta não fazia o gol, então o Flamengo foi favorecido aí. Mas até aí tudo bem, mas o pior não foi isso, o pior foi o pênalti. Rapaz, o VAR tem 3 letras, V-A-R. O V-A-R quer dizer, vamos ajudar o rubro-negro, porque é normal. O pênalti a favor do Vasco, se fosse a favor do Flamengo, a imprensa toda ia em cima do juiz. VAR, tudo isso ia marcar pênalti. Mas como foi a favor do Vasco, o Vasco, se fizesse o gol, virava para 2-1, o VAR não chamou para ver. E o pênalti não foi aquele pênalti escondido, não. Foi o pênalti na cara. O cara cruzou a bola, ele levantou o braço, a bola bateu dentro da área. Ele cortou a bola com o braço dentro da área. E o juiz não marcou pênalti. Ele não viu o pênalti. O VAR também não viu. Mas se fosse contra o Vasco, ele via. O juiz, bandeirinha, VAR, todo mundo via se fosse contra o Vasco. Mas a favor ele não viu. Então quer dizer que, aí o pessoal, se for comentar isso com o flamenguista, isso é coisa de jogo, não sei o que, isso que é mais, o negócio é que o Flamengo venceu. Eu sei, o negócio é que o Flamengo venceu. Mas se o juiz marcasse um pênalti pro Vasco, se esse pênalti que foi, aquele pênalti que foi a favor do Vasco, o juiz não marcou, se fosse a favor do Flamengo e o juiz não marcasse, o VAR também não chamasse para ver, a imprensa inteira, a Globo, mas não sei quem, essas TV de assinatura, ia todo mundo malhar o juiz. Mas o problema é que foi a contra o Vasco. Então foi a favor do Flamengo. Então não tem. A imprensa mesmo as pessoas da imprensa não sendo flamenguista e nem sendo vascaíno, eles sendo de outro clube, mas quando o Flamengo joga contra o Vasco, eles são flamenguistas, entendeu? Então, tem uma massa aí
que é tudo anti-Vasco. Esses anti-Vasco aí torcem para outros clubes. Botafogo, São Paulo, Corinthians, Fluminense, torce isso tudo. Não são vascaínos nem são flamenguistas. Mas se jogar Flamengo e Vasco, eles são flamenguistas. Essa turma da Globo, tem um monte de gente lá que é Fluminense e Botafogo. Mas se o Vasco jogar contra o Flamengo, eles são flamenguistas. E torce para o Flamengo e briga pelo Flamengo. Eu não entendo isso, sabe? Então o pessoal vai assim, porque o Ornella está chorando. Eu não estou chorando, eu estou falando a realidade. O Vasco podia perder para o Flamengo, não tem problema, mas marcasse aquele pênalti. O Vasco podia bater, o goleiro defender, podia chutar na trave, chutar para fora. Tudo bem, mas tinha que marcar. Por que não marcou? Por que não marcou a falta antes do gol de Arrascaeta? Mas é Vasco Flamengo. Agora o Vasco ganhando ou perdendo, o que fosse, Flamengo também, está classificado. Os 4 grandes do Rio, os 4 estão classificados para disputar o Carioca. Então o Fluminense já foi campeão antecipado, que resta um jogo para cada um, mas ninguém alcança o Fluminense mais. O Fluminense pode até perder, que ninguém alcança. Então o Fluminense com mérito, o Fluminense está com um bom time, e o Fluminense foi campeão. Palmas para o Fluminense. Então o Fluminense mereceu o título, correu atrás, está não sei quantos jogos, parece que é 11 jogos, parece, sem perder e sem empatar, só ganhando. Então é mérito, né? Agora, time que quer ser campeão, tipo o Flamengo, que entrou no campeonato para ser campeão, não pode empatar com o Rezende, perder para não sei quem, ganhar o Vasco roubado, essas coisas assim, né? Tem que fazer que nem o Fluminense fez, jogou para cima e ganhou tudo. Então, mérito para o Fluminense e palma para eles. Agora, vai ser armado um esquema, com certeza, para o Flamengo ser campeão carioca. Isso já está praticamente escrito. Tá? Porque se o Flamengo não for campeão carioca, esse técnico do Flamengo, que eu acho que ele é um bosta, ele vai embora. Ele não é técnico, ele é maluco. Ele, como jogador, era criador de casos pra caramba. Ele, todo jogo, ele criava problema. Ele chegou até a jogar na seleção de Portugal. Mas ele, como jogador, não era muito ruim, não. Mas ele era igual esse Felipe Vasco, não. Esse cara do Palmeiras veio pro Fluminense, que foi cria do Flamengo. É daquele tipo, batia pra caramba, criava problema com o juiz, com o torcedor, com todo mundo, sabe? Ele é cheio de problema ele. E ele está no Flamengo e está também com alguns problemas lá. Então, se o Flamengo não ganhar, ele vai ser retirado. Então, eles vão armar um esquema que é o Flamengo ser campeão carioca. Você pode escrever. Então, eu sei que meu time não vai ser campeão carioca, porque o Vasco não tem time para ser campeão. Então, os 2 melhores times do Rio, eu tenho que concordar com o Flamengo e o Fluminense. Sendo que o Fluminense está melhor que o Flamengo, porque ganhou 11 jogos, o Flamengo não ganhou 11 jogos. O Flamengo perdeu para o Fluminense, empatou com o Rezende, então quer dizer que ganhou o Vasco roubado, então seria empate, ou se marcasse o pênalti, né, o Vasco ia sair vencendo 2-1. Então o que acontece? Já recebeu uma ajuda para ficar em segundo. Então tá bom, botou no lugar dele, ele é vice, botou no lugar dele. Então, mas o jogo, eu falo a verdade, no primeiro tempo, antes do jogo, eu calculei assim, bem, o Vasco hoje vai levar um passeio do Flamengo. O Flamengo, com o timaço que tem, vai pegar o Vasco, vai esbagaçar. Eu calculei isso. Aí, não foi nada disso. O Flamengo teve mais posse de bola, mas o Vasco foi bem perigoso também. Então, o Vasco, no primeiro tempo, foi assim, ficou meio chove no molha. No segundo tempo, o Vasco cresceu, jogou bem, etc., e as mudanças que o Vasco fez, que entrou John Sanches, entrou Figueiredo, essa turma aí que entrou no segundo tempo, o Vasco trocou os 5, uma coisa errada do técnico do Vasco. Ele trocou os 5 logo. E se o goleiro se machuca? Tinha que botar um jogador de meio, de área, qualquer um, no gol. E se um jogador daquele se machuca, o Vasco vai jogar com 10. Então quer dizer que eu acho que pode trocar 5. Antigamente trocava só 3. Já que pode trocar 5, então faz o quê? Deixa um sem trocar, troca só 4.
um fica ali para uma emergência. Mas não, o cara trocou os 5 do Vasco. Ainda bem que não teve problema nenhum. Aí o que acontece? O Vasco perdeu mais uma partida, botou o Flamengo no lugar dele, de vice, que é o lugar do Flamengo, mas é vice. O Flamengo só ganha roubado. Então, o que acontece? O jogo do Vasco foi um jogo, sei lá, eu acho que eu sou vascaíno, mas eu achava que pelos 2 tempos e pelo que o Flamengo jogou, que o Vasco jogou, eu acho que o empate seria ótimo. O Vasco não merecia vencer, conforme o Flamengo também não merecia vencer. Então o Flamengo não venceu, deram a vitória ao Flamengo. Então, o que acontece? O Vasco agora, o Vasco não tem time para ser campeão. O Vasco não tem. O Vasco e o Botafogo pode até ser campeão, o Vasco e o Botafogo, mas só o milagre. Quem acredita em milagre, tudo bem. Agora, o campeão vai ser Fluminense ou Flamengo, sendo que o Fluminense joga pelo empate. Né? Então, o que acontece? Ele ganhou sem mérito dele. A pessoa, o time que chegar em primeiro, tem direito a disputar com os empates. Tudo bem, é direito dele, ele ganhou isso. Se fosse o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, seria a mesma coisa, não mudava nada. Então, o que acontece? Eu acho que o título está na mão do Flamengo ou do Fluminense. Eu, como não gosto do time do Flamengo, eu não gosto, não é dizer do time, o time do Flamengo é bom, mas eu sou anti-flamenguista, tá? Eu sou anti-flamenguista. Então, se o Vasco não for campeão, eu torço para Botafogo ou Fluminense. Então, mas o jogo vai ser duro, vai ser entre Flamengo e Fluminense a decisão. Eu acho. Então, amigos, vou dar uma parada por aqui, já falei o que tinha que falar, a minha revolta sobre esse jogo, então eu liguei mais para falar muito sobre o jogo, falar o que houve no jogo, a roubalheira, sabe? Então, eu peço que vocês desculpem meu desabafo. Se alguém não sabe meu nome é Ornelas, tá bom? Então, e aproveitando esse ensejozinho, eu vou pedir a vocês que a todos aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, eu peço que dê o like, se inscreve no meu canal e ative o sininho das notificações. E aqueles que já são inscritos no meu nome, no meu canal, dê o like. E o like não é só em um vídeo. Eu tenho 730 e poucos vídeos. Vocês fazem isso de graça, acessa todos eles. Lá tem tudo, variedades, tá? Então, é tudo de graça, não paga nada e enriquece o meu canal, tá bom? Então, dá um alô para mim aí, dá uma ajuda, tá bom? Então fica com Deus, até o próximo jogo e vamos ver se o Vasco sai com a vitória e o Vasco não seja roubado também, tá bom? Então tchau, abração.